Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei encerrando o capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Estes últimos versículos são poucos, creio que o vídeo vai ficar pequeno, talvez 10, 15 minutos no máximo. E neste vídeo estarei falando sobre a pessoa de Jesus na casa de Marta e Maria. Vamos lá, vou compartilhar a minha Bíblia. E antes, lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos do Evangelho segundo escreveu Lucas, desde o capítulo 1 até o capítulo 10. Eu vou deixar no card acima a playlist para que você possa assistir os demais vídeos. Está aí na tela, Marta e Maria. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Lembrando que Marta e Maria, essas duas mulheres, elas eram irmãs de Lázaro, aquele que morreu e depois foi ressuscitado pelo próprio Senhor Jesus. Então Jesus tinha um carinho todo especial com estas duas mulheres e também com o irmão que era Lázaro. Única vez na palavra de Deus que é citado que Jesus chorou. Claro, tem assim, pela morte de alguém, foi no caso de Lázaro. Tem outro registro que Jesus chorou sobre Jerusalém, por causa da condição de Jerusalém. Mas aqui no caso da morte de uma pessoa, esse é o único relato que Jesus tenha chorado aí por causa da partida de alguém. Diz que ele se comoveu intimamente e chorou. Esta família, ela morava na aldeia de Betânia. Eu tenho um mapa aqui. Está aí. Então pode ver que Betânia ficava aí bem próximo de Jerusalém, muito próximo, talvez aí alguns quilômetros, poucos quilômetros. Você tem a bolinha maior aí, Jerusalém, você tem Emaús aqui embaixo, Belém aqui embaixo, Hebron bem lá embaixo, e aqui pro lado do Mar Morto você tem Betânia. Esta é a aldeia de Betânia. Então provavelmente Jesus estava aqui nessa região do Jordão. E voltando para Jerusalém, ou indo, a algum lugar, ele passou aqui por Betânia. Então este é o povoado de Betânia, bem próximo ali de Jerusalém. Vamos continuar então. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Então, quem hospedou Jesus foi Marta. Esta mulher era muito hospitaleira e ela tinha uma irmã chamada Maria. Esse nome era muito comum ali em Israel, Miriam. Miriam é um nome hebraico. Inclusive, a irmã de Moisés se chamava Maria, Miriam. Significa sua rebelião. Então, provavelmente devido a Miriam ser irmã de Moisés, e o povo tinha um carinho todo especial para com a pessoa de Moisés, então era comum ali as pessoas em Israel colocarem o nome de suas filhas de Miriam ou
Maria. E o texto diz que esta quedava-se assentada. A palavra grega é paraktizo. Paraktizo é estar ao lado, sentar junto. Então, colocar ao lado, perto, fazer sentar ao lado de sentar junto. Então, ela estava próxima aos pés, sentada aos pés de Jesus, ao ouvir os ensinamentos. Ensinamentos, aí a palavra é logos, ao ouvir-lhe as suas palavras. E vamos ver o que acontecia com Marta. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Então, uma coisa que me chama a atenção aqui no texto grego é a palavra agitava-se. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. A palavra agitava-se é uma palavra grega, perispao. Aí tem essa aqui, esta palavra aqui, está aqui. Periespato. Esta palavra aqui, periaspato, e ela vem é um verbo e vem da palavra perispao, que quer dizer distrair, estar no estado de estresse mental, bastante atarefado. Então ela estava bastante estressada, bastante atarefada, distraída, afastada de um lado para o outro, com muitos serviços. Serviço aqui é diaconia, porque ela estava servindo a Jesus. Na verdade, ela tinha hospedado o Senhor Jesus e estava preparando as coisas para servir. E ela viu que a irmã estava lá, sentada aos pés de Jesus e estava escutando. E interessante que ela chama a atenção de Jesus. Olha, Senhor, o Senhor não importa que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha. E vem a palavra diaconel, o verbo diaconel, porque serviços é um substantivo, diaconia é um substantivo grego, e servir é o verbo aí, diaconel. Ordena-lhe que venha me ajudar. Olha só a resposta de Jesus. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Interessante que ele fala o nome de Marta duas vezes. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Veja bem, Jesus não repreendeu a pessoa de Marta no que se diz respeito ao serviço que ela estava prestando. Veja bem que Jesus não pediu para que Marta parasse de fazer o seu serviço. Marta, por que você está fazendo aí? Vem para cá também. Não. Veja bem, o que Jesus falou para Marta: porque andas inquieta. A palavra inquieta no grego é miriminal. Miriminal é um verbo, interessante, é um verbo. E estar ansioso, estar preocupado. É isso aí. E te preocupas. Preocupas aqui, o termo grego, o verbo também, turbazo, estar mentalmente preocupado, inquieto. Então veja bem que o que Jesus disse para Marta não é com relação a deixar o serviço e priorizar os ensinos dele, porque era necessário que Marta também servisse a Jesus com
as coisas ali da casa, fazer uma comida, preparar os aposentos para que Jesus e os seus discípulos pudessem dormir. Jesus não estava proibindo Marta de servi-lo com as coisas, não. O que Jesus estava falando para Marta é que ela estava preocupada. Estava preocupada. O que é preocupar? Estar ansioso. Ela estava ansiosa. Não, pode ver que no livro de Mateus, lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele fala que não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, o fato é que Jesus disse para Marta que ela estava ansiosa e estava preocupando a sua mente com algo desnecessário. Então é o seguinte, Marta, não fique preocupada. Não fique preocupada. Não fique ansiosa. Olha aqui, com muitas coisas. Interessante que usou aqui polos, muitas coisas. Por que te preocupas com muitas coisas? Ou seja, não preocupa com as coisas. Sirva. Venha e sirva. O que ela tinha que fazer é servir ao Senhor. Olha aqui, para encerrar aí. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, geralmente as casas ali na Palestina não eram casas tão grandes, eram casas pequenas. Geralmente não tinha muitos cômodos a casa. Provavelmente do lugar que Marta estava, ela poderia escutar Jesus muito bem ensinando para Maria. E ela estava com a sua atenção ali totalmente voltada para o serviço, preocupada o que aconteceria, isso e aquilo outro. Nós não sabemos qual que era a ansiosidade de Marta. E Jesus disse, olha, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. O que é? É ouvir a palavra do Senhor. E ela escolheu a boa parte, ou seja, a Maria, ela sentou-se aos pés de Jesus e ela abriu o seu coração, ela dedicou tempo para ouvir as palavras do Senhor Jesus. Ela desligou do mundo exterior, ela desligou das coisas deste mundo e estava ali sintonizada nas palavras de Jesus. E Maria não. Maria talvez ela estava ali dentro de casa, Jesus falando, ensinando, e ela estava dispersa, com a sua mente ansiosa, com a sua mente preocupada. Ela estava ligada em outro lugar, ela estava preocupada com as coisas que não faziam muito sentido. Então é um alerta para nós, que nós devemos nos preocupar somente com as coisas do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus. Claro, não é as demais coisas, todas estas coisas. E o que é todas essas coisas? É só você ler o contexto desta passagem lá do Evangelho de Mateus, que está dizendo: comer, beber e vestir. Jesus disse que ele cuida dos passarinhos, ele veste os lírios dos campos. E Jesus não poderia cuidar de nós? É o que ele faz um alerta. Se ele cuida dos pássaros, se ele veste os lírios dos campos, ele não poderia cuidar de nós também? Então ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Comer, beber e vestir, o Senhor cuide de nós. E as demais coisas, ou melhor, e estas coisas, não é demais coisas, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então o básico para a nossa sobrevivência, o Senhor vai nos proporcionar. Pois bem, eu vou ficando por aqui.
Já foram 15 minutos, eu falei que o vídeo ia ser breve, pois estou encerrando esse capítulo. Então, no próximo vídeo, eu estarei no capítulo 11, deixa eu ver aqui, a oração do Senhor, capítulo 11 de Lucas, a oração do Senhor. Então, não perca o próximo vídeo e fica todos na paz do Senhor Jesus.